No mundo perigoso dos ditadores e déspotas, há uma regra mais importante que todas. Nunca traia o seu protetor, mas é exatamente isso que está acontecendo agora. A Sérvia, último aliado de Putin na Europa, fornece armas aos inimigos dele enquanto russos morrem na Ucrânia. Seus supostos aliados em Belgrado têm administrado a fábrica de munições. Uma enorme quantidade de munição fabricada na Sérvia, no valor de cerca de 800 milhões de euros, quase $1 bilhão, está chegando às linhas de frente ucranianas. O presidente sérvio Aleksandar Vučić cumprimenta Putin com uma mão e com a outra autoriza envio de projéteis contra o exército russo. Nos próximos minutos, vou mostrar as provas. Levar você para dentro dos acordos secretos de armas e expor como uma aliança centenária foi destruída. Agora, como chegamos ao ponto em que uma pessoa conseguiu quebrar um laço que todos achavam ser inquebrável? Bem, a resposta está com o presidente sérvio, Aleksandar Vučić, um homem que dominou a arte do equilíbrio político. Ele conduz um jogo duplo delicado e muitas vezes confuso, dizendo a cada lado o que quer ouvir, enquanto sempre mantém seus próprios interesses firmemente em mente. Por anos, isso foi sua força, mas agora a habilidade que o manteve no poder está levando seu país a uma crise. Vamos olhar para sua primeira face, a máscara pró-Rússia. Esta é destinada ao seu público interno e para agradar Moscou. Vučić recusou-se consistentemente a aderir às sanções ocidentais contra a Rússia. Isso agrada muito sua base nacionalista em casa, que vê a Rússia como uma protetora tradicional, em um símbolo poderoso de amizade. Ele foi um dos poucos líderes europeus presentes ao desfile do Dia da Vitória da Rússia em Moscou neste ano. Ele faz um grande espetáculo dessa lealdade, sabendo que a Sérvia depende do gás russo com preços favoráveis e que Moscou apoia sua posição sobre Kosovo na Organização das Nações Unidas, mas por trás dessa máscara há outro rosto bem diferente. Esta é a realidade pró-dinheiro, pró-Ocidente. Enquanto finge ser amigo de Moscou, Aleksandar Vučić também transformou a Sérvia em um elo silencioso, mas crucial, em uma cadeia que abastece o esforço de guerra ucraniano. Em uma entrevista recente, ele colocou as cartas na mesa. Ele confirmou que a Sérvia está pronta para vender seus grandes estoques de munição à Europa, e foi brutalmente honesto sobre isso. Cito: "Precisamos vender para alguém, e os compradores podem fazer o que quiserem." Seu raciocínio era simples, e de modo frio e empresarial, lógico. Os sérvios das fábricas de munição precisam ser pagos em algum momento. Ele afirmou que as fábricas da Sérvia estão tão ocupadas que produzem tanta ou mais munição que a França. É um nível de produção bem alto para um país relativamente pequeno. E isso não foi um comentário isolado, não. Isso aconteceu logo depois que o governo dele sinalizou uma grande mudança de política, reabrindo as portas para exportação de armas após uma suspensão temporária. Para o Kremlin, que já acusou a Sérvia de traição, isso foi como um tapa público na cara. Agora, como o presidente sérvio consegue sair dessa sem imediatamente incorrer na ira da Rússia? Bem, o esquema dele é tão inteligente quanto cínico. A Sérvia não manda armas direto para a Ucrânia, mas utiliza outros países para lavar munições. Veja como funciona. Empresas de defesa sérvias assinam contratos para vender projéteis a países da OTAN, como República Tcheca, Polônia e Estados Unidos. A documentação, chamada de Certificado de Usuário Final, diz que o destino final é esse terceiro país. Mas, na realidade, todos os envolvidos sabiam que esses projéteis seriam rapidamente reenviados e enviados diretamente para a linha de frente. Na Ucrânia, um documento vazado do Pentágono e relatos confirmaram que munição Sobian chegou ao país por canais paralelos desde o início da guerra. É um negócio bilionário. E Vučić tentou se eximir das consequências, alegando que o uso dos projéteis pelos compradores não é problema dele. Foi aqui que tudo começou, passando de declarações políticas para um jogo global de esconde-esconde com munições. O sistema secreto faz da Sérvia um grande fornecedor oculto na guerra da Ucrânia, enquanto seus líderes fingem ignorar o que ocorre. Todos no poder sabiam o que ocorria, mas ninguém admitiu publicamente. Mas isso mudou em 2024, quando o Financial Times revelou o ocorrido. Eles afirmaram que munição sérvia chegou à Ucrânia desde o início da invasão. Em 2022, talvez a Rússia ignorasse, mas a ostentação pública de Vučić e o grande volume das vendas tornaram isso irreversível. O acordo bilionário estava fechado, a traição era um segredo aberto e o palco pronto para o confronto. A única pergunta que restava era como o Kremlin reagiria.
para realmente entender por que o Kremlin ficaria tão furioso. Aos olhos de Moscou, isso não foi só uma traição política, mas também de família. Essa é a história que a Rússia conta a si mesma, um mito de fraternidade criado em um século. Para o Kremlin, o vínculo com a Sérvia nunca foi apenas uma simples aliança entre governos. Era, e aos olhos deles, ainda é, uma conexão profunda e fraterna, construída sobre a identidade eslava compartilhada, a fé cristã ortodoxa e a resistência às influências ocidentais. Esse é o poderoso mito dos irmãos eslavos, uma narrativa que a Rússia vem cultivando há séculos e que forma a base emocional para o seu atual sentimento de traição. Esse laço não surgiu só na paz, mas se fortaleceu em crises, quando a Rússia se tornou a principal protetora da Sérvia. O exemplo mais dramático disso é um momento que quase levou o mundo a um conflito muito maior. Vamos falar sobre isso por um minuto, para entender a profundidade dessa irmandade. Em junho de 1999, a Guerra do Kosovo havia acabado, um acordo de paz frágil estava em vigor, e as forças da OTAN se preparavam para entrar no país. Porém, de forma inesperada, uma coluna de blindados russos atravessou rapidamente da Bósnia. Eles tinham como missão tomar o aeroporto internacional de Postina e chegaram antes da OTAN. Isso não foi apenas uma manobra tática menor, mas sim um grande jogo de poder geopolítico. O grupo russo, com cerca de 200 soldados, se entrincheirou e declarou soberania sobre o aeroporto. De volta ao quartel-general da OTAN, a reação foi de choque e raiva. O comandante supremo aliado da Europa, o general americano Wesley Clark, viu isso como um desafio direto. Ele ordenou ao general britânico Mike Jackson que bloqueasse as pistas e impedisse reforço russo. O que aconteceu em seguida se tornou algo lendário. O general Mike Jackson recusou a ordem direta. Ele teria dito a Clark, segundo relatos famosos, "Não vou começar a Terceira Guerra Mundial por sua causa." O jovem capitão britânico James Blunt, principal batedor, foi encarregado de controlar e expulsar os russos. Ele disse não, chegando a pedir ao seu general que explicasse a ordem. Por dias tensos, o clima era de conflito com soldados russos e da OTAN frente a frente. Toda a situação só foi resolvida após algumas negociações difíceis em alto nível, mas a mensagem que Moscou enviou foi enorme, especialmente para os sérvios. A Rússia estava disposta a ir até o limite da guerra contra a OTAN só para apoiar a Sérvia. Na visão do Kremlin, essa era a prova máxima de lealdade. Enquanto o Ocidente conduzia uma campanha de bombardeios, a Rússia tomava uma atitude ousada e dramática para garantir que os interesses da Sérvia não fossem esquecidos. Esse único evento criou uma dívida poderosa na mente da liderança russa, uma dívida que eles acreditam que nunca poderá ser totalmente paga. O apoio russo ao irmão eslavo continuou após 1999. Ele continuou até a Era Moderna, servindo como um escudo crucial para a Sérvia no cenário mundial. O principal apoio é o uso do veto da Rússia no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas como membro permanente. A Rússia bloqueou repetidamente o reconhecimento internacional da independência do Kosovo. Isso apoia o principal interesse nacional da Sérvia, mantendo sua reivindicação territorial. Para um país pequeno, ter um amigo poderoso capaz de impedir que o mundo haja contra você é um apoio imensurável. Há também suporte econômico prático. Por anos, a Rússia foi o principal fornecedor de energia da Sérvia, entregando gás natural barato. Um momento crucial ocorreu em 2008, quando a Sérvia vendeu uma participação majoritária em sua Companhia Nacional de Petróleo, a Naftna Industrija Serbije, para a Gazprom Neft, estatal russa. O acordo comercial uniu as economias e deu à Rússia forte influência sobre o fornecimento de energia para a Sérvia. Além disso, a Sérvia recentemente se tornou um importante ponto de passagem para o gasoduto Turkstream. Esse projeto garante o fornecimento de gás à Sérvia. Também traz ao país milhões de dólares em receita anual apenas por permitir que o gasoduto atravesse seu território. Isso liga ainda mais o destino do país à Rússia. Juntando tudo isso, cultura comum, tropas russas arriscando guerra mundial pela Sérvia, proteção contínua na Organização das Nações Unidas e gás barato fornecido. Fica claro o vínculo entre eles. É fácil ver o motivo. A Rússia sente que a Sérvia lhe é leal. O Kremlin enxerga uma irmandade inquebrável, não só amizade. Cada bala sérvia que atinge um russo na Ucrânia não é apenas um negócio.
É considerada uma traição pessoal profunda, como uma facada nas costas do irmão que defenderam por décadas. Com toda essa história e forte senso de dever e família, a paciência da Rússia se esgotou. Quando confrontado com as evidências de sua traição, o presidente Aleksandar Vučić não exatamente negou. Em vez disso, ele apresentou uma defesa que se tornou o símbolo perfeito de seu jogo duplo. Ele disse que a Sérvia não pode exportar para a Ucrânia ou Rússia, mas tem muitos contatos com americanos, espanhóis, tchecos e outros. Esses países podem fazer o que quiserem com a munição. Ao dizer isso, ele se isenta do destino final, alegando que após vender os projéteis a intermediários, sua responsabilidade acabou. Na verdade, esses projéteis foram rapidamente enviados direto para a linha de frente na Ucrânia. Não eram só algumas caixas de munição. Segundo a inteligência russa, a Sérvia forneceu centenas de milhares de projéteis para sistemas de foguetes e obuseiros. O engano foi ainda mais longe em uma manobra surpreendente. Em junho de 2025, revelou-se que a Sérvia autorizou o trânsito de projéteis de artilharia da Bósnia em seu território. A Sérvia não só vendia seus próprios projéteis indiretamente, mas também servia como rota para a munição de outros países chegar à Ucrânia. Durante muitos meses, a Rússia tolerou esse segredo aberto. Mas a ostentação pública sobre as vendas e esse acordo definido de trânsito foram a gota d'água. A conta desse negócio bilionário estava para chegar. E não seria paga em dinheiro, mas em fúria pública do Kremlin. Então, após tudo o que vimos, a Irmandade Histórica e os acordos privados de armas, como o Kremlin reagiu? A resposta é simples. A paciência da Rússia acabou. Por muito tempo, eles jogaram o jogo de Vučić, reclamando discretamente, enquanto publicamente chamavam a Sérvia de último amigo leal na Europa. Mas, no mundo brutal da política de poder, existe um limite para tudo, para o Kremlin. Esse limite foi ultrapassado em maio deste ano. O que se seguiu foi um ataque de fúria pública em grande escala vindo de Moscou. O primeiro e mais chocante sinal não veio de um embaixador pacífico. A reação veio, furiosa, de um grupo mais poderoso e secreto do governo russo, o Serviço de Inteligência Estrangeira. O Serviço de Inteligência Estrangeira, esta é uma agência de espionagem de alto nível que opera nas sombras. É extremamente raro que eles falem em público. Em maio deste ano, o Serviço de Inteligência Estrangeira divulgou um comunicado que deixou de lado todas as palavras educadas. Disse diretamente que os fabricantes de armas sérvios eram movidos pela ganância. Era uma forma elegante de dizer que a Sérvia queria lucrar com todos, sem escolher um lado. Mas a pior parte foi a afirmação deles de que os sérvios estão lucrando com o sangue de seus irmãos eslavos. Esse é o golpe emocional definitivo que a Rússia poderia dar na Sérvia, ao mencionar o sangue fraternal eslavo. O Kremlin gritava seu mito central. Lá em Belgrado, eles diziam: "Somos família, e vocês estão lucrando com a morte da própria família." Eles apresentaram o lucro de bilhões de dólares com a venda de armas não como um simples negócio, mas como uma forma de dinheiro manchado de sangue, um pecado odiado contra a própria ideia da Irmandade Eslava. O Serviço de Inteligência Estrangeira chamou isso de tentativa de apunhalar a Rússia pelas costas. Após ataques diretos da espionagem de Putin, Vučić entrou em pânico. A pressão era grande demais para ser ignorada. No mesmo dia da declaração do Serviço de Inteligência Estrangeira, ele anunciou a suspensão imediata de todas as exportações de armas e munições. À primeira vista, isso parecia uma vitória total para a Rússia. Parecia que Vučić finalmente estava cedendo às exigências do Kremlin. Essa pausa nas exportações não foi por lealdade ou mudança de opinião, mas sim por pressão pública direta. Foi só controle de danos político. Vučić tentava salvar sua imagem e acalmar Moscou irritada. Ele até concordou em formar um grupo de trabalho conjunto com a Rússia para investigar as alegações sobre armas. Provavelmente foi só para inglês ver, ganhar tempo e acalmar Putin sem prometer nada real ou duradouro. Como você deve imaginar pelo título, Aleksandar Vučić não se alinhou. Na verdade, a Sérvia piorou a situação poucas semanas após o alerta do Serviço de Inteligência Estrangeira. Em junho, o governo sérvio autorizou o trânsito de quase 1.000 projéteis de artilharia da Bósnia, organizados pela empresa tcheca Omnipol. Eles foram especificamente encarregados de abastecer o exército ucraniano. Isso foi um tapa direto na cara de Moscou. A Sérvia não estava mais apenas vendendo secretamente seus próprios projéteis por canais alternativos.
Agora, a Sérvia estava servindo abertamente como uma rota para a munição de outro país, permitindo que ela atravessasse o território sérvio a caminho de matar soldados russos. Esse acordo de trânsito provou que o alerta final da Rússia havia sido completamente ignorado e a disputa estava longe de terminar. A tensão voltou em novembro, agora com resposta de uma voz conhecida e inflamável. Em Moscou, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Famosa pelos comentários agressivos e sarcásticos, Zakharova atacou diretamente o presidente Vučić. Ela criticou publicamente as declarações dele. Zakharova afirmou que a Rússia sempre teve garantias privadas de Belgrado de que isso não ocorreria. Ela então usou uma frase que foi ao mesmo tempo pessoal e chocante. Ela afirmou que se recusa até a imaginar soldados russos mortos por munição sérvia. Reflita sobre isso. A possibilidade de um evento assim era tão dolorosa e inaceitável para ela que nem deixava sua mente considerar isso. Isso foi uma repreensão diplomática pública. Nesse ponto, as táticas de intimidação e apelo ao amor fraternal já falhavam. Para muitos na Sérvia, essa irmandade forçada parecia mais controle do que amizade. E, de fato, a pausa não durou. Em poucos meses, Belgrado sinalizou que a Sérvia queria retomar exportações de armas para países da União Europeia. Usam novamente o argumento de que os compradores podem fazer o que quiserem. Isso provou que a rendição foi apenas temporária e que os interesses econômicos da Sérvia seriam, no final das contas, o fator decisivo. Para entender a reação nuclear da Rússia, é preciso ver o que ela realmente perdeu. Isso se trata de um colapso fundamental do poder e da influência da Rússia no cenário mundial. A Rússia considera os Balcãs essenciais para causar instabilidade e manter relevância. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, alertou que a Rússia segue alimentando tensões nos Balcãs ocidentais para minar a estabilidade europeia. Provocar crises nos Balcãs. Com aliados como a Sérvia, a Rússia pode distrair OTAN e União Europeia. Isso os forçaria a lidar com problemas bem na sua porta. Isso dá vantagem a Putin e faz a Rússia parecer uma grande potência que não pode ser ignorada. Se a Rússia nem controla seu principal aliado, a Sérvia, toda a estratégia desmorona. A Sérvia independente revela o enfraquecimento da influência russa. É uma grande perda simbólica e estratégica para Putin, mostrando o enfraquecimento de seu controle na própria esfera de influência. Essa grande venda de munição nos mostra uma nova e dura realidade. A Sérvia prioriza o dinheiro e seu futuro com a Europa em vez da antiga amizade com a Rússia. A Rússia fala em irmandade, mas a União Europeia oferece mais. Ela oferece grandes investimentos, economia mais forte e chance de se tornar membro. Os enormes lucros que a Sérvia está obtendo com a venda de projéteis durante a guerra provam esse ponto perfeitamente, como gostam de dizer os especialistas políticos inteligentes. Agora, a Sérvia decide quem é seu amigo, não com base em sentimentos, mas em dinheiro. Eles medem a amizade pela quantidade de dinheiro investido. Por isso, a indignação pública da Rússia é só o país percebendo que seus apelos emocionais não funcionam mais. A principal influência do Kremlin sobre a Sérvia está ruindo. A Rússia pode reclamar, ameaçar e humilhar, mas não pode obrigar a Sérvia a obedecer. O Kremlin não pode abandonar a Sérvia, pois ela é seu último grande reduto nos Balcãs. Sem ela, a Rússia perderia influência na Europa e ficaria encurralada. Ela precisa tolerar uma traição de seu aliado mais próximo, que não aceitaria de nenhum outro país. A ira pública do Kremlin não foi demonstração de força, mas uma performance dramática que revelou sua fraqueza e frustração. Uma forte e raivosa revelação de que sua influência incontestável nos Balcãs está acabando. A máscara fraternal caiu, restando apenas a dura realidade de uma parceria fracassada. Então, aqui estamos. O acordo bilionário foi fechado, a traição revelada e Moscou já fez sua dura repreensão pública. A verdade é que Belgrado é uma cidade sob múltiplas pressões concorrentes. Para o presidente sérvio Aleksandar Vučić, a corda bamba política que ele equilibra há anos agora balança violentamente. Basta olhar para as ruas da própria capital dele. Nos últimos meses, a Sérvia foi abalada por enormes protestos. Cerca de 10.000 pessoas marcharam no aniversário do desabamento de uma estação que matou 16 pessoas.
O verdadeiro combustível para o protesto é a raiva generalizada do público em relação à corrupção em alto nível e a frustração com o governo de Vuček. Seus opositores estão exigindo que ele renuncie. Então, enquanto ele joga um jogo de alto risco com a Rússia, no cenário mundial, seu apoio em casa parece mais frágil do que nunca. E ainda há o custo prático de provocar Moscou. A profunda dependência energética da Sérvia em relação à Rússia está se desfazendo agora, e isso está causando uma verdadeira crise. A Rússia controla mais da metade da Naftna Industrija Srbije, empresa nacional de petróleo da Sérvia. Mas as sanções dos Estados Unidos da América causaram um impacto imediato e visível. Na Naftna Industrija Srbije, postos de gasolina avisam que Visa e Mastercard não funcionam mais, e a Rússia avalia deixar a empresa. O fluxo do oleoduto Oil 3 da Croácia foi interrompido, e as refinarias sérvias podem ficar sem combustível até o fim do mês. Isso não é apenas um incômodo, é uma ameaça ao fornecimento de energia de todo o país ao mesmo tempo. O acordo da Sérvia para gás russo barato expira este ano, e Moscou não tem pressa em renová-lo. O presidente Vuček disse que está muito decepcionado. Ele está aprendendo que, embora Putin valorize a aliança deles, essa aliança tem um preço. Se não pagar, as contas chegam. Mas aqui está a reviravolta mais fascinante. Enquanto finge ser o irmão leal da Rússia, Vuček corta discretamente os laços militares da Sérvia com Moscou. Devido às sanções ocidentais que dificultam a compra de armas russas, a Sérvia cancelou vários acordos com o Kremlin. Para onde eles estão indo? Vuček assinou um dos maiores contratos de defesa da história da Sérvia. Mas aqui está a questão. O acordo foi com a França e vale 27 bilhões de euros por 12 caças Rafale avançados. Bancos franceses financiam isso, com entrega prevista para 2028. Isso representa uma mudança duradoura para equipamentos militares ocidentais. O afastamento dos equipamentos russos se intensificou após sanções ocidentais, que impediram novos acordos de armas com a Rússia. Coloquemos o tabuleiro de xadrez atual. De um lado, uma Rússia humilhada e furiosa. Seu último amigo na Europa foi pego em flagrante e sua resposta foi só um tapa público no pulso. Mas será só isso? Alguns analistas em Moscou acreditam que essa reação raivosa pode ser, em parte, apenas para mostrar uma briga performática encenada entre dois aliados. A teoria é que Putin ajuda Vučić a parecer rígido com a Rússia para aumentar sua credibilidade com a União Europeia, que ele deseja integrar. É uma dança complexa, onde uma repreensão pública pode ser um favor oculto. Outra teoria é que Moscou está realmente impaciente. Eles notam que a estratégia de usar a Sérvia como cavalo de Troia na Europa pode estar fracassando. Eles viram centenas de milhões de euros em projéteis sérvios fluírem para a Ucrânia. Agora acreditam que a política atual favorece mais Vučić do que Moscou. Voltamos à pergunta central sem resposta que paira sobre os Balcãs. Quem realmente controla Belgrado? De um lado, Vladimir Putin. Ele tem armas poderosas para pressionar a Sérvia e pode ameaçar cortar o gás natural barato, essencial para o aquecimento e a indústria sérvia. Ele pode usar suas agências de espionagem para virar nacionalistas de Aleksandar Vučić contra ele, lembrando que a Rússia é seu irmão histórico. Sentindo-se traído, Putin espera obediência por causa da dívida histórica que a Sérvia tem com ele. Do outro lado está Aleksandar Vučić, ele mesmo, um político habilidoso cuja principal habilidade é a sobrevivência. Ele conduziu um jogo duplo, arrecadando quase $1 bilhão com vendas de armas, enquanto reconstruía as forças armadas com novas armas ocidentais e chinesas. Vučić precisa equilibrar a ira de Moscou com os protestos crescentes em seu país, onde há frustração com corrupção e progresso lento. Talvez o verdadeiro mestre de Belgrado seja algo mais simples: o dinheiro, que garante o pagamento dos salários dos 13.500 trabalhadores sérvios na indústria de armas em expansão. Essa situação econômica não pode ser ignorada por Vučić, que afirmou: "Precisamos pagar nossos trabalhadores." A Rússia já arriscou uma guerra mundial para proteger a Sérvia em 1999. Hoje, a Sérvia financia armas que podem causar a derrota russa. Na guerra atual, Putin acha que garantiu lealdade eterna com gás barato, apoio militar e vetos na Organização das Nações Unidas. Em vez disso, Vučić mostrou que, no mundo brutal da geopolítica global de hoje, a única lealdade que realmente conta é para quem paga mais. A jogada final ainda não foi feita. Com isso,
permanece a questão crucial. Qual será o preço duro que um Kremlin humilhado e irritado finalmente exigirá por essa traição?